O caminho de Cristo não é largo e nem confortável, mas é o único que conduz à vida. Muitos escolherão atalhos, mas só os que seguem a vereda estreita encontrarão a glória eterna. Leonardo Raffenhill. Paz, meu irmão, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, eu tive uma dúvida de buscar no Senhor o porquê no tempo da igreja primitiva os irmãos naquela época eram chamados de o caminho. E aqui em Atos capítulo 9, versículo 2, diz assim, Saulo dizendo, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então aqui Paulo dizendo que todos que se encontrassem intitulados O Caminho, que eram os cristãos daquela época, não eram chamados de cristãos, mas eram chamados de O Caminho. Então Paulo dizendo aqui que aqueles que fossem encontrados seriam conduzidos à prisão, fossem presos em Jerusalém. Então aqui a gente percebe já que era já intitulados aqui nesse passo aqui, O Caminho. Aqui também, em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui, o Senhor dizendo que é o caminho. Então aqui a gente já relaciona, porque eram os cristãos naquela época eram chamados de o caminho, entrando no caminho, porque somente Cristo que nos leva a Deus, somente Cristo é o único caminho. Então já ficava relacionado que Ele era o único caminho e assim também nós somos intitulados como andando no caminho. Então, o caminho. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui o Senhor dizendo também que a porta larga, o caminho largo, o caminho que leva à perdição, que vai totalmente ao contrário do caminho que leva à vida eterna. E que o Senhor dizendo que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então aqui o Senhor já nos orientando que essa nossa jornada, o caminho é estreito, apertado, a porta é larga, mas glórias ao Senhor, porque nós, aqueles que chegarem até o fim, perseverarmos até o fim, olhando para Cristo, viveremos a vida eterna com o nosso Senhor. Aqui também em Provérbios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Poderá a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então aqui o Senhor também falando dos caminhos. Nós retirarmos os nossos pés do caminho mau.
e não nos inclinar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim andar no caminho, andar no caminho reto, plano, caminho de Cristo. Assim como foi as pisadas de Cristo, assim também devemos seguir as suas pisadas. Então, nós percebemos, nós vemos que os irmãos daquela época, os cristãos naquela época, eram chamados de o caminho, porque o Senhor já vinha falando do caminho, que o caminho, ele era o único caminho que levava a Deus. Ele era o caminho estreito. Então, com as palavras de vida eterna do Senhor, eles eram aqueles que seguiam a Cristo, eram intitulados o caminho. Ouvi o irmão dizendo, lendo esse versículo, falando sobre o caminho, e lembrei que os irmãos naquela época eram intitulados o caminho, e surgiu essa dúvida. Mas que o Senhor possa nos dar graça para andar no caminho reto dele, que ele possa nos sustentar nesse caminho, que nós possamos perseverar todos os dias nele até o fim. Não é uma corrida de 100 metros nesse caminho, mas é perseverança todos os dias, debaixo de lutas, aflições, angústias, muitas alegrias no Senhor, mas nós necessitamos da graça do Senhor nas nossas vidas para que nós possamos andar no caminho. Amém. Deus abençoe os irmãos.